Lançou Skibidi Toilet 77 parte 2 e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês todos os segredos, teorias que eu vou presenciar aqui em primeira mão. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada, só lembrando também pra você clicar muito no botão de gostei e quando você clicar no botão de gostei, se aparecer a função secreta chamada hypar demais, hype esse vídeo e comenta aqui embaixo que eu sempre tô escolhendo um comentário pra fixar. De tudo isso, bora pro vídeo, porque tem bastante coisa pra gente presenciar nesse vídeo de hoje. Então pegue seu chá e bora lá essa. Bom, começando aqui, né, minha rapaziadinha, vamos nessa. Basicamente, o começo do episódio, ele é similar com o da parte 1, né? A gente viu que teve uma conexão aí, beleza? Ó, beleza? Já tá feita a aliança. Tá feita a aliança aí, involuntária. Let's go, vambora, vambora. Apareceu mais pessoal aí do astro pra tentar atrapalhar. E a gente tá indo pro pau aqui, hein? A gente tá no POV do Laje, cameraman. Então vamos nessa. Já estamos ajudando o nosso parceiro ali. Tranquilo, vamos. Caramba, ficou vivo ainda, cara. Baita, baita. Caramba, vambora. Esse novo upgrade que os Skibidis receberam tá muito bom, cara. Muito bom. Mesmo sem os cientistas se viraram legal nos 30. Tá, beleza. Especial Government Objects Defense Service. Aparentemente, ali o pessoal que virou Skibidi era parte dessa divisão. Então a gente volta lá e analisa, correto? Caramba, mano. Esse aí é uma imagem de um dos spoilers, se eu não me engano. Beleza. Caramba, ficou vivo ainda. Ué. Ué. Caramba, bicho. Personagem novo. Caramba, muito bom, cara. Muito forte. Toma. E tem uma motosserra, cara. Faz tempo que a gente não viu uma arma nova assim. Bem... baita introdução. Chegou com grande estilo pra nos ajudar. Mas calma aí que o reforço já tá chegando. Mano, o bom dos astros em si é que eles têm uma velocidade gigantesca. Eles conseguem colaborar e reforçar eles mesmos de um jeito muito rápido. Beleza? Mais gente da resistência chegou, provavelmente. Mais gente da resistência chegou. Tem um maluco metendo flexão aqui, velho. Caramba, um maluco lançando uma flexão do nada. Ó, esse daí já é um pouco mais forte. Caramba! A câmera Human recebeu upgrade. A Plunger câmera Human, cara. Faz tempo que a gente tava esperando por esse momento. Toma, vamos. Com a minigun. Cara, a resistência recebeu armas novas também, pelo que eu percebi. Caramba, ele falou caramba. Por causa do novo upgrade da câmera Human. Mano, muito bom, velho. Muito bom. Cadê? Vai ter um diálogo agora? Não, deu a mão pra gente. Caramba! Uma alucinação? Pera aí, o que que ela falou? Volta aqui. Calma, volta, volta, volta que eu não ouvi. Volta que eu não ouvi, o que que ela falou? Juntos até o fim, ou somos um só até o fim, alguma coisa assim. Deu a mão pra gente, estamos em pé. Cara, provavelmente a câmera Human conhece o POV desse episódio. É bem provável. E acabou, né? Acabou. Cara, é bem provável que a câmera Human, ela conhece o POV desse episódio. Que desde a parte 1 tá sendo um Laje Cameraman. Isso aqui em si não é uma transformação. Foi uma pequena memória que o POV Cameraman teve nesse episódio, ó. É um lapso de memória. A gente consegue ver que ela tem algumas fotos aqui do lado. Tá no uniforme aqui também. Tem as câmeras aqui que faz esse cinturão. Mas a gente consegue ver muito esses negócios de foto aqui. Que antigamente o pessoal pagava pra revelar. Algo bizarro. Ela tá usando o bonezinho. E aí ele volta pro normal, né? Ele consegue ver o rosto dela atual. Caramba, cara. Que doideira. E daí, algo que me chamou bastante atenção é quando chega o reforço da resistência aqui, ó. Exatamente nesse frame aqui. Tem armas novas por parte dos cameramans. Eles estão com armas novas. A gente consegue ver que, mais uma vez, receberam
um novo upgrade, o que estava sendo necessário. Tem um humano aqui lançando umas flexão aleatoriamente, e a gente consegue ver que os cameramen já estavam de olho. E aqui é quando tem a chegada da câmera Yumen, agora que é Plunger Câmera Yumen, né? Porque ela tá assumindo o lugar do Ninja Cameraman anteriormente. Cara, algo totalmente bizarro. E eu gostaria também de voltar em outra parte que me chamou bastante atenção, que foi exatamente aqui. Que a gente consegue ver um quadro de 1986. E o agente secreto está presente aqui, exatamente nesse quadro aqui. Também tem a pergunta para saber quem ele é. O agente secreto ele tá aqui conversando com um cientista e um soldado. E a gente consegue ver que essa foto foi tirada no Alpha Hills. E esse aqui é uma divisão especial do governo. Aqui tá falando que é Government Especial, provavelmente uma força especial de defesa do governo. Então, esse serviço do governo, que é o Alpha Hills, que também sofreu uma intervenção nesse mesmo ano de 1986, ele teve uma força especial, provavelmente para tentar ajudar no combate da epidemia que se surgiu. O pessoal acabou virando Skibidi, mas fica a pergunta aqui sobre o papel do agente secreto. A gente sabe que ele estava responsável pela intervenção no laboratório, bizarro assim. A gente teve outros pontos positivos, por exemplo, nesse episódio aqui fica confirmado, querendo ou não, a parceria. A gente sabe que não teria a entrada do G-Man, querendo ou não. Agora, o que me chama bastante atenção é esse diálogo aqui agora. Por quê? A Cameraman e o pobre Cameraman desse episódio, eles se olham por um breve momento. A gente consegue ver ali que o pessoal em volta também tá observando aqui, ó. O pessoal segue observando. E quando tem essa ilusão, que eu vou chamar aqui, porque isso não aconteceu de verdade, é provavelmente um lapso de memória, a gente consegue ver que aparentemente os dois se conhecem. É bem provável que os dois se conhecem. A gente ainda não sabe qual que é o papel do POV, a gente sabe que é um large cameraman devido à altura dele. Só que é bem provável que ambos trabalhassem juntos. E ela diz uma frase que realmente chama bastante atenção, que é juntos até o fim, ou até o final somos um só, algo mais ou menos assim. Teve poucos diálogos nesse episódio, só teve o let's go, essa frase dela e o caramba mais pra trás. Mas é um episódio que chama bastante atenção pelo simples fato de que os cameramans agora estão mostrando seus upgrades. Agora finalmente está confirmado que os cameramans reagiram, porque nos últimos episódios só os Skibidis e os Astros estavam mostrando seu novo potencial, suas novas tecnologias, mas é algo que chama bastante atenção e é algo muito curioso. Sem contar também, como eu falei pra você, agora a gente abre aqui um novo capítulo na história. O pessoal aqui, a gente tem cerca de exatos 6 soldados, 7 com esse aqui no fundo. A gente consegue ver que é o Alpha Hills daqueles mesmos episódios anteriores e o agente secreto está aí. A gente não sabe se essa foto é logo após a intervenção que o governo decretou no laboratório e o agente secreto foi nomeado, e a gente também não sabe qual que vai ser o futuro dessa foto. Será que todos os 6 aí foram infectados? Será que o agente secreto tem alguma gama de responsabilidade? Porque senão não estaria esse ponto de interrogação. A gente consegue ver que tem um cientista e um soldado falando diretamente com ele, mas a gente não sabe se eles estão conversando alguma coisa. Então é algo que eu deixarei para vocês comentarem aí embaixo, tranquilo? Nome do large cameraman de camisa vermelha revelado e também qual será o papel da Plunger e Yumen agora nos próximos episódios de Skibidi Toilet. É tudo isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Também gostaria de pedir para você deixar muito like nesse vídeo e se aparecer aquela função secreta chamada hypar demais, hype esse vídeo, porque você ajuda bastante fazendo tudo isso. De tudo isso, bora pro vídeo, porque a gente tem duas coisas para discutir, já que o Boom, ele acabou nesses últimos dias soltando o episódio, obviamente, que a gente estava esperando há bastante tempo, e também postou 2 wallpapers um pouco curioso. Um deles é do large cameraman de camisa vermelha, que se chama Fred, e o outro é da Kate, que é a câmera Yumen. Então nesse vídeo a gente vai discutir tudo isso. Então pegue seu chá e bora pro vídeo. Skibidi Toilet 77 parte 2 saiu, foi publicado, e o que chamou bastante atenção foi diversas coisas, principalmente em relação aos Skibidis, que é algo que a gente vai ainda comentar nesse vídeo, e eu preciso que vocês assistam até o final, porque eu preciso da opinião de vocês para um tema muito específico, e também sobre a Plunger Yumen, que apesar dela aparecer com um novo upgrade e ela assumir esse papel de Plunger, a gente sabe aí algo muito legal, principalmente em torno do Fred, que é basicamente o large cameraman
Cameraman de camisa vermelha. Vi muita gente falando, caramba, é um personagem novo, ele se tornou um personagem novo, só que algo que chama bastante atenção não é isso. O Fred em si é um personagem bem antigo e ele é conhecido da Plunger e o Man. Ele é um personagem que tá na série há bastante tempo e muita gente acabou esquecendo. Rogério do Futuro aqui só pra avisar que alguns episódios eu acabei falando errado, confundi tudo aqui, misturei dois roteiros, então me desculpe aí, mas os vídeos que estão aparecendo estão corretos, tudo certo? Então, bora lá. A primeira aparição dele é no episódio 31 de Skibidi Toilet, onde ele é infectado pelo um dos parasitas dos Skibidis. O episódio termina com ele indo em cima do Câmera POV, algo que na época terminava de um jeito bastante comum, era sempre o POV Cameraman morrendo. E depois ele aparece em outro episódio, que é no episódio 34. Ele tá perseguindo o Câmera POV, só que ele cai numa armadilha dos cinegrafistas e dos Spearkamans. Ele acaba sendo desinfectado, então ele acaba voltando ao seu estado padrão e tudo volta ao normal, mas depois disso ele acabou sumindo. Ele retorna no episódio 70 de Skibidi Toilet, ele basicamente tá ali naquele leito dos cameramans, na cena secreta do episódio 70 completo, e ele está numa cadeira de rodas, e a gente sabe que a altura dele foi aumentada. A gente não sabe o que aconteceu antes disso para ele estar naquela situação, naquele estado, mas a gente tem uma certeza absoluta que ele segue vivo e aparentemente estava lutando nos campos de batalha. A aparição dele começa a ficar mais frequente porque no episódio 76 a gente vê ele novamente. Ele é o cameraman responsável por jogar basicamente um armário em cima do TV Man. E obviamente a relação ali entre os TV Mans e os cinegrafistas acabam pegando um pouco mais de pressão, acaba ficando um pouco mais quente, principalmente por causa disso, até porque foi ele que começou ali aquele movimento de discordância. Algo bastante curioso que o Fred, ele tá desde o começo do conflito, ele foi o primeiro a ser desinfectado por um parasita Skibidi, inclusive. É uma baita curiosidade porque ele passou por muita coisa, principalmente na época que infecção por parasita, pelo menos para resistência, era algo muito difícil de desinfectar, porque você tinha que ter um contato direto com os Skibidis, e obviamente depois desenvolveram aquela arma laser que ajudava a remover o parasita. E aí o Fred, ele passou por tudo isso, ficou em cadeira de rodas, acabou sendo derrotado diversas vezes em combate, até porque ele estava numa situação bem complicada no episódio 70. Ele retorna agora com um baita protagonismo, ajudando a resistência em si a derrotar os astros nesse episódio, também ajudando o POV Cameraman, algo muito excepcional e um bom retorno para ele. Foi um personagem que voltou com tudo para a série em si e para o episódio. A Camera Man, ela é uma personagem que agora vai ganhar uma nova dinâmica em si, até porque a Camera Man era uma personagem muito mais estratégica, ela era escalonada em si para operações mais pontuais. A gente viu que ela muitas vezes participava de operações de assalto. Quando eu digo de assalto, é uma operação mais de ação, ela tinha mais um objetivo específico, tanto contra o G-Man, tanto contra o cientista, e agora ela está assumindo o papel ali de ninja, Man, como você preferir chamar. Então é bem provável que ela se arrisque em operações mais difíceis, operações mais de infiltração, operações de combate direto cada vez mais pesados e mais complicados, até porque não à toa os upgrades que ela recebeu agora é priorizando um combate cada vez mais longo, e é bem possível que a gente tenha cada vez mais a presença da Camera Man, da mesma forma que a gente sempre constantemente via o Plunger Cameraman. Agora eu pergunto pra vocês, o que será que a Resistência vai fazer a partir de agora? Até porque a gente viu boa parte desse episódio ser focado na Resistência em si, só que em torno dos Cameramans. A gente viu que foi mais uma consolidação de que os Cameramans e os Skibidis estão sim já inclinados, já tem essa parceria informal para eles fecharem a sua aliança temporária para derrotar os astros. E eu pergunto para vocês aqui agora, será que os Spearkamans e os TV-Mans eles vão aceitar isso? Eu sei que na parte 3 a gente pode ver o G-Man e os Titãs, mas como será que os Spearkamans e os TV-Mans vão aceitar isso? Comenta aqui embaixo qual é a sua teoria. O que será que o agente secreto tem planejado para os próximos episódios de Skibidi Toilet? Nesse novo episódio, na parte 2 do episódio 77, que o Boom acabou publicando ultimamente no seu canal, a gente conseguiu ver vários segredos sendo revelados, principalmente a origem do Fred, mas a gente consegue também saber um pouco mais sobre o agente secreto e sobre a história que está acontecendo todo esse contexto. Como será que a epidemia começou? Onde será? Como cada pessoa se tornou parte do que é hoje? Nesse
nesse vídeo aqui a gente vai falar integralmente sobre isso. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada. Também gostaria de pedir pra você deixar muito like nesse vídeo, sempre tô escolhendo um comentário pra fixar e de lei aqui no canal. De tudo isso, pegue seu chá e bora pro vídeo, porque no vídeo de hoje é algo bem interessante em volta do Agente Secreto. O Agente Secreto é sem dúvida um dos personagens mais misteriosos da série. Diversas vezes foram questionadas se ele era um aliado, se ele era um inimigo, se ele estava traindo a resistência, se ele estava ajudando os Skibidi também, e obviamente é impossível chegar num consenso, mas ele nos ajudou bastante lá na saga do episódio 70 a derrotar inclusive o cientista, deixando bem claro que o Plunger Cameraman derrotaria o cientista. E com o passar do tempo, ficou cada vez mais a dúvida do porquê ele estava fazendo tudo aquilo. E com a história sendo revelada aos poucos, a gente ficou ciente de que o Agente Secreto é na verdade uma pessoa nomeada pelo governo para controlar o Alpha Hills e impedir que a epidemia fosse espalhada. Isso tudo aconteceu lá em 1979, onde a gente tem o primeiro registro que o Agente Secreto é nomeado oficialmente como interventor para impedir que tudo aquilo se espalhasse. O que chama bastante atenção, querendo ou não, no episódio 77 parte 2, é que quando um dos Skibidis está ajudando o pobre cameraman nesse episódio, ele deixa cair um documento interessante, que data exatamente de 1986, e nesse documento está aparente ali a presença do Agente Secreto. Inclusive, tem uma seta apontando para ele com um ponto de interrogação. Então, o próprio Skibidi em si questiona e deve questionar até hoje quem seria essa figura, até porque a gente teve pouco contato com o Agente Secreto, e os únicos personagens que tiveram contato direto com ele, pelo que a gente sabe, foi o Plunger Cameraman, que teve antes da sua trágica morte, e o Hacker Cameraman, que também teve um contato bem direto com o Agente Secreto, inclusive está sendo interrogado por causa disso. Não é a primeira vez que uma cena, ela querendo ou não, deixa datado a origem de ano e data específica. Por exemplo, a Câmara Human, que agora é a Plunger Human, ela também tem vários registros, inclusive alguns episódios atrás, antes dela participar de uma operação junto com a Resistência, ficou muito marcado que ela ainda tem salvo no seu tablet diversas filmagens junto com o Plunger Cameraman, inclusive uma delas enquanto ambos ainda eram humanos. E se a gente observar de perto, data exatamente do ano de 1985, ou seja, aquela infecção já estava acontecendo, já que a origem aproximada é dos anos de 1979. Se a gente retornar ao episódio 77 parte 2, a gente sabe que estamos no ano de 1986 naquela imagem, ou seja, na fotografia que caiu do bolso ali do Skibidi, é do ano de 1986. Inclusive, a gente consegue ver alguns soldados, é um grupo de elite do governo para proteger objetos. Inclusive, o Agente Secreto está falando com um soldado de fundo e com um cientista, ou seja, a epidemia ali já estava se espalhando, e esse grupo foi criado com o objetivo provavelmente de tentar frear a infecção. Eu penso dessa forma, mas obviamente a gente sabe aí que não deu muito certo e a epidemia só se alastrou. Inclusive, poucos humanos restaram atualmente em Skibidi Toilet e eles tentam sobreviver fazendo algum tipo de resistência ou tentando se esconder o máximo possível dos astros e dos Skibidis. Se a gente for recapitular todas as imagens datadas conhecidas que a gente tem até então, a primeira delas é obviamente o recorte de jornal do ano de 1979, onde o Agente Secreto toma posse como interventor do laboratório Alpha Hills. Na sequência, a gente tem a imagem da Câmara Human, que ela tem salvo no seu tablet, que é do ano de 1985, onde aparentemente ali já está começando os efeitos para tentar frear aquela infecção toda, todo esse problema que surgiu. E por enquanto, a última imagem que a gente tem catalogada é essa de 1986, que é um ano depois, quando o governo decide criar um grupo especial para lidar com esse problema específico. Aos poucos é revelado o papel do Agente Secreto, que foi nomeado para impedir que tudo isso se alastrasse, mas provavelmente os seus planos falharam, até porque de lá pra cá só vem piorando a situação. Inclusive, os Skibidis e os Astros em si acabaram se dividindo em duas facções distintas e essa guerra só aumentou, só piorou agora. Mas na opinião de vocês, o que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui embaixo o papel do Agente Secreto, a sua opinião sobre ele, que eu vou estar lendo todas, tudo certo? Os Titãs vão aparecer no próximo episódio de Skibidi Toilet. Nesse vídeo aqui a gente vai discutir um pouco sobre o que pode acontecer na parte 3 do episódio 77, até porque bastante coisa nos aguardam e o Boom está prometendo que esse é um dos episódios mais importantes para a série. E esse é o único episódio que a gente sabe até então que é cogitável ter uma parte
parte 4. Então a parte 3 seria muito importante tanto para a história, tanto para finalizar o episódio 77. Nesse vídeo a gente vai discutir tudo isso e fazer muita teoria. Só que antes, já se inscreve nesse canal, meu já chegar a meio milhão de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Por favor, deixa muito like aqui embaixo e comenta aqui embaixo se você hypou esse vídeo. Me avisa aqui porque eu sempre escolho um comentário para fixar. De tudo isso, bora pro vídeo porque eu quero fazer uma teoria principalmente em volta dos Titãs e do G-Man em relação a essa parte 3 e porque seria um bom conectivo se a gente somar com essa parte 2 e obviamente o que a gente pode esperar para os próximos episódios. A parte 2 do episódio 77 de Scripts saiu e apesar de muita expectativa de uma galera, a gente ficou sabendo que os Titãs não apareceram e obviamente isso não iria acontecer. Já estava previsto e obviamente já estava meio que pré-anunciado que esse roteiro focaria numa continuação da parte 1. Obviamente agora ficou 100% conectado e definitivo que tanto os Scripts quanto a Resistência, pelo menos por parte dos cameramans, estarão lutando em conjunto. É algo que agora está 100% fechado. A gente ainda não sabe mais ou menos a relação dos Speakmans e nem dos TV-Mans em relação a esse possível acordo. É algo que a gente ainda vai ter que ver no desenrolar dos próximos episódios. Então, como eu falei quando lançou a parte 2 do episódio 77, já estava meio que pré-definido de que não haveria participação dos Titãs. Era meio muito difícil isso acontecer e não iria rolar independentemente de como fosse desenvolvido esse episódio. Agora o que chama bastante atenção é que há bastante tempo o Boom ele vem meio que fazendo um marketing em torno da parte 3 do episódio 77. Principalmente está muito marcado e aguardado que os Titãs provavelmente voltarão a aparecer nesse episódio. Há bastante tempo a gente não consegue ver o retorno dos Titãs, até porque desde o teletransporte do Titã TV-Man e do Titã Speakman, sabe-se lá pra onde, e a fuga do Titã Cameraman, que a gente sabe que ele está vivo, depois que os astros confirmaram com a Durquesa essa informação, a gente fica se perguntando obviamente quando eles vão reaparecer. Outro personagem que é muito importante pra série e também tá há muito tempo desaparecido é o próprio G-Man, que se encontra há muito, mas muito tempo mesmo sumido. É algo que a gente estava há bastante tempo mesmo esperando. E óbvio, a previsão e algo que está sendo discutido há bastante tempo, desde a parte 1 do episódio 77, é que esse retorno provavelmente estaria marcado para acontecer na parte 3 do episódio 77. Até porque a gente viu que na parte 1 teve meio que o início da contextualização em relação a esse acordo entre os cameramans e também entre os Scripts. A gente viu que a Resistência em si não estava muito bem das pernas, estava devendo algumas tecnologias e a gente avançou aí na parte 1. Teve algumas dificuldades do pessoal da Resistência e a gente chega na parte 2, que aí fica combinado, fica 100% firmado esse acordo de que os cameramans em si, isso a gente não pode incluir por enquanto os Speakmans e os TV-Mans, e os Scripts estarão lutando em conjunto. E nesse episódio 77 parte 2 também fica marcado a entrada dos cameramans de volta ao campo de batalha de maneira massiva. A gente conseguiu ver eles aparecendo de novo em grandes quantidades, a gente viu a Plunger e o Man também vindo com os novos upgrades, a gente viu o Fred retornando com diversos novos armamentos. Então os cameramans retornam de maneira massiva ao campo de batalha com novas tecnologias, novos upgrades para bater de frente com os astros e obviamente fazer esse apoio tanto obviamente no campo de batalha quanto tecnológico para os Scripts. Eu estaria sendo bastante otimista se eu falasse que na parte 3 a gente viria tanto o G-Man quanto o Titã TV-Man, quanto o Titã Speakman, quanto o Titã Cameraman. Então eu estaria sendo muito otimista e eu gosto sempre de pensar pelo lado do realismo. Então nessa parte 3 do episódio 77, que obviamente já faz um tempo que a gente já tá começando a esperar e já entra na expectativa pro próximo episódio, obviamente, a gente sempre fica nesse aguardo, eu penso seriamente mesmo, sem muita enrolação, que a gente possa ver o retorno talvez do Titã Cameraman, porque há bastante tempo se fala dele, principalmente sobre o que aconteceu com ele. A gente viu que os astros inclusive deu a notícia de que o esquadrão que perseguiu o Titã Cameraman simplesmente perdeu a comunicação. Então fica em torno dessa expectativa o que de fato aconteceu com o Titã Cameraman. Será que ele conseguiu se salvar por conta própria? Será que o G-Man, que tá tanto tempo desaparecido, e o último relato que a gente viu dele foi quando ele se evadiu do Titã TV-Man naquela cena secreta de alguns episódios atrás? Então será que o G-Man possa ter ajudado o Titã Cameraman? Já que a localidade em si, se a gente observar os dois cenários, era relativamente próximo. Então é algo que a gente fica cogitando. Então creio eu, aí vem uma teoria minha e eu gostaria de ouvir a teoria de vocês. Creio eu que provavelmente o Titã Cameraman vai aparecer na parte 3 e
quem sabe, se for confirmada essa teoria de que o G-Man ajudou o Titã Cameraman contra os astros, vai aparecer tanto o G-Man como o Titã Cameraman. Eu penso assim, mas o episódio em si deve ser focado em torno do Titã Cameraman por todo o contexto que vem sendo construído nos últimos episódios. Bom, agora é com você. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer no próximo episódio de Scripts Toilette. Por favor, deixa aqui que eu vou estar lendo todos. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe todo mundo. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós.